Olá, pessoal! Vamos falar então sobre algumas formas de simetria, reflexão, translação e rotação. Bom, observem que nessas figuras nós temos pares de segmentos que têm a mesma medida. O segmento AB e o segmento BC têm 2 centímetros. O segmento AD e o segmento CD têm 3 centímetros. Dizemos então que esses segmentos são congruentes. Nós não usamos o termo igual porque eles estão em locais diferentes no espaço, certo? Então a gente diz que eles são congruentes, que é o equivalente a dizer que eles têm mesma medida, ok? E a razão entre dois segmentos de mesma medida, como nós já vimos, é sempre 1. Então, tomados dois segmentos de mesma medida, a razão entre eles é 1. No estudo da geometria, então a gente pode transformar apenas um segmento em outro que lhe seja congruente por meio de um movimento. Ou seja, como se eu fizesse a cópia. Eu pego um segmento e faço uma cópia dele com apenas um movimento. Isso é chamado de isometria, certo? Isso também se aplica à figura inteira, não só a um segmento de reta. E no estudo da isometria, então, nós vamos considerar 4 movimentos. O primeiro, de reflexão segundo uma reta, translação, rotação em torno de um ponto e a reflexão com deslizamento. Então, vamos lá. Na figura anterior, então, se a gente traçar uma reta na vertical, passando pelos pontos B e D, percebam que tem uma reflexão em relação a essa reta. A metade esquerda, ela é visualizada de maneira refletida na metade direita, ou seja, ela é igual, porém, para um lado diferente, ok? É como se nós colocássemos um espelho nessa reta vertical que nós traçamos. O que nós veríamos no espelho seria exatamente a medida que está do outro lado. Bom, então dentro dessas 4 formas aí de isometria, nós temos a reflexão, que é essa ideia do espelho, realmente, refletir a figura do outro lado da reta, estando à mesma distância da reta, suporte. A translação, que é simplesmente, observe, a figura se desloca. Eu tenho uma flechinha apontando para a direita, então eu desloco a minha figura para a direita. Eu repito a mesma imagem, é diferente da reflexão que ela sai a imagem trocada. A translação é como se fosse um carimbo, eu tenho a figura aqui e eu carimbo ela um pouco mais para frente. A rotação em torno de um ponto, então imagina ali que aqueles 2 quadrados fossem, por exemplo, hélices, né? Então eu tenho o quadrado lá em cima, que está fixo no ponto O, e eu pego ele e rotaciono ao redor desse ponto O. Quando ele rotacionar 180 graus, ele vai cair aqui embaixo, e observem que há uma inversão aí nas cores, né? O azul que estava para baixo foi para cima e o verde foi para baixo, porque é o movimento dessa hélice mesmo. E o último, que é a reflexão com deslizamento. Então, é nós utilizarmos as 2 primeiras maneiras de isometria, a reflexão e a translação, certo? Então, eu faço o deslizamento, então percebam que a figura original está aqui embaixo no ponto O. Então, eu deslizei ela, usei o primeiro movimento, e na sequência eu refleti ela para cima da reta R. Então, eu fiz um deslizamento e uma reflexão. Então, é uma reflexão com deslizamento. E aí, então, partimos para a nossa resolução de exercícios. Questão 1. O giro de um dos ponteiros de um relógio sugere um dos tipos de movimento mostrados no texto teórico. Sobre essa ideia, responda o que se pede. Que movimento é sugerido? Então, o ponteiro do relógio ele faz um movimento circular, que em relação à isometria é um movimento de rotação em torno de um ponto, em torno desse ponto central do relógio onde está fixo o ponteiro. Considere, então, que o ponteiro dos minutos aponte para o número 2. Então, o ponteiro dos minutos está apontando para o número 2. Após aplicarmos uma rotação de 60 graus no sentido horário, quantos minutos esse ponteiro indicará? Bom, então vamos pensar o seguinte. O relógio é dividido em 12 partes, certo? As 12 horas, as 12 maiores marcações do relógio. Então, o relógio todo é uma circunferência completa, então 360 dividido por 12. Que dá 30 graus. Significa que o espacinho entre um número e outro do relógio tem 30 graus. Só que ele está dizendo que a rotação é de 60 graus, então, ou seja, 2 movimentos. Então, o ponteiro vai sair do 2 e vai fazer 2 movimentos, certo? Ele vai parar no 4. Então, cada 5 minutos,
porque entre um número e outro nós temos 5 minutos. Então, cada 5 minutos corresponde a 30 graus. Se ele vai fazer 60 graus, significa que então ele vai se deslocar 10 minutos, do 2 até o 4. Então, como o ponteiro já estava inicialmente no 2, quando ele parar no 4, ele vai estar marcando então exatamente 20 minutos. Questão 2. Considerando a reta R como eixo de simetria, aplique o movimento de reflexão em torno dessa reta e construa uma figura congruente à figura dada em cada item. Então, eu tenho que construir uma figura com as mesmas medidas, só que de maneira refletida. Uma coisa importante, pessoal, observem que a reta R é essa retinha preta destacada aqui no meio, ok? Ela está a um quadradinho de distância da minha figura. Então, eu vou começar a fazer a minha figura refletida aqui para a direita, mas a um quadradinho de distância também. Aqui na parte de baixo, ó, tem 2 quadrados até começar a imagem. Por o lado de cá também eu preciso pular 2 quadradinhos antes de começar a minha pintura. O mesmo vai acontecer na letra B. Olha só, um quadradinho de distância à reta R. Eu vou começar a minha figura desse ponto para a direita, um quadradinho de distância, ok? Então, sempre tendo essa referência, a distância de um lado tem que ser a mesma do outro. Então, as minhas figuras refletidas ficarão desta maneira. Lembrando que eu preciso inverter a imagem totalmente, como se fosse um espelho. E que vocês podem, inclusive, fazer a experiência de colocar o espelho aí sobre essa reta e verificar como que a imagem ficaria refletida. A questão 3 agora mudou, não é mais simetria de reflexão? Em cada item, aplique o movimento de translação indicado e construa a figura transladada na região quadriculada. Então, transladar é fazer a mesma figura, só que com o deslizamento. Lembra, eu deslizo a minha figura, eu desenho ela casinhas para frente. Então, na letra A, ele quer que a gente desloque a figura 8 quadradinhos para a direita. Então, escolha um quadradinho de referência, por exemplo, esse aqui de cima, e conte 8 quadradinhos para a direita para você desenhar ele, ok? Então, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele terá que vir nesse quadradinho. E a minha figura, então, ficará dessa maneira. Na letra B, deslocar a figura 8 quadradinhos para a esquerda. Também, pegue como referência qualquer quadradinho. Vou pegar aqui a ponta e vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ponta da minha figura transladada terá que vir aqui. E aqui está, então, a nova figura. Questão 4 da Olimpíada Brasileira de Matemática. Juliano colou uma bandeirinha verde em cada engrenagem como mostra a figura. As engrenagens são iguais e quando a da esquerda gira um pouco, sua bandeirinha ficou na posição com a bandeirinha branca pontilhada. Nessa condição, podemos afirmar que a posição da bandeirinha na engrenagem da direita é... Pessoal, aqui nós temos que tomar um certo cuidado porque nós estamos falando também de um sistema de engrenagem, certo? O que significa isso? Então, significa o seguinte, quando essa aqui girou, olha só, ela saiu daqui, meia volta ela chegaria mais ou menos aqui e caminhou mais um pouquinho. Então, ela girou pouco mais de meia volta, ok? Para chegar nessa posição. A segunda engrenagem, ela faz o movimento contrário. Então, se a primeira engrenagem gira em sentido horário, a segunda engrenagem ela deverá girar em sentido anti-horário, certo? Esse é o encaixe delas. Elas vão em sentidos contrários. Então, se eu considerar que a primeira bandeirinha deu pouco mais de uma volta no sentido horário, a segunda ela terá que dar pouco mais de uma volta, só que no sentido anti-horário. Então, olha só, meia volta e mais um pedacinho. Ela vai parar mais ou menos nessa diagonal. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 6. Um estudante recortou um polígono regular IHGFEJ em um papel e traçou suas diagonais e fixou-o com alfinete em uma base, podendo girar o polígono em torno do ponto K. Então, ele fixou pelo ponto central, certo? Que é o cruzamento das diagonais. Sobre essa ideia, respondeu o que se pede. Aplicando uma rotação de 60 graus no sentido horário, em torno do ponto K, o ponto E ficará posicionado na posição atual de qual ponto? Então, vamos entender o seguinte.
Aqui nós temos um hexágono, 6 partes. Todas elas juntas formam 360. 360 dividido por 6 dá 60. O que significa que cada cantinho, cada triângulozinho desses aqui tem 60 graus, ok? Ao rotacionar 60 graus, ele sai de um vértice e chega no outro. Então, se o ponto E está aqui na base e ele vai rotacionar 60 graus no sentido horário, 60 graus é um movimento. Então, ele fará um movimento no sentido horário. Então, ele vai sair daqui de onde ele está e vai fazer um movimento em sentido horário. Logo, ele ficará no ponto J. Considerando o sentido anti-horário, com a menor medida de um ângulo com que a figura deverá girar em torno do ponto K, para que o ponto E fique posicionado na posição atual do ponto I. Pessoal, então agora nós vamos em sentido anti-horário. O ponto E está aqui. Ele terá que mudar de posição uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para chegar no ponto I pelo sentido anti-horário. E nós vimos que cada pulinho desse, cada espacinho desse tem 60 graus. Então, basta a gente fazer 4 vezes 60, logo, no sentido anti-horário, ele terá que girar 240 graus.